Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincero, Economia Sem Enrolação. Esse é um daqueles vídeos que vocês gostam, que eu falo sobre vários ativos de forma bem rápida, resumida, então fique até o final, tá? Eu vou falar sobre alguns fundos imobiliários do segmento de shoppings. Mas antes de eu começar a falar, me deixa aqui nos comentários qual o próximo segmento que vocês querem. Lajes comerciais, né, os edifícios corporativos, vocês querem logística. Logística é um tema bacana. Se vocês quiserem, me deixa aqui nos comentários que semana que vem eu gravo um vídeo, eu vou sortear para quem deixar nos comentários essa garrafinha do canal, mais esse livro aqui, Comece pelo Porquê, que é fenomenal, tá? Lembrando que nada do que eu digo aqui é uma recomendação de compra ou de venda, é apenas pego os relatórios de todos os fundos, eu tenho que ler, porque eu tenho esses fundos na minha carteira ou estou investindo, e eu aproveito e trago esses relatórios para vocês. Sem enrolação, então vamos falar aqui rapidinho. O primeiro fundo imobiliário é o HSML11, tá? Ele já está com 100% das operações em funcionamento, aliás, quase todos os fundos estão, mas isso pode mudar se nós tivermos uma segunda onda, tá? Tiveram uma queda muito forte na distribuição dos rendimentos, óbvio que tiveram, isso já está melhorando, mas pode voltar a piorar com uma segunda onda. A liquidez é muito boa do fundo, ou seja, se você é um investidor médio ou pequeno, você não teria nenhum problema em entrar e sair desse fundo com 30 mil, 40 mil, 50 mil. Os indicadores ainda estão muito abaixo do que eles poderiam estar no momento de normalidade, né? Então a gente vê aqui, ó, menos 17% nas vendas, ano contra ano, os aluguéis menos 30%, menos 29% no fluxo de veículos. Lembrando que o importante aqui na parte de receita, 72% da receita vem do aluguel mínimo dos lojistas. Olhando a parte de inadimplência e descontos, isso aqui para mim é importantíssimo, foi um ponto-chave, né, nessa transição da pandemia. Olha só, ó, aqui entre maio e junho eles deram 57%, quase 60% de desconto para os lojistas, né? Provavelmente no valor do aluguel, estacionamento e alguns pontos, né? E isso veio caindo. Por quê? Porque dando desconto, você teve uma queda na inadimplência e acabou mantendo os lojistas, né? Então, esse ponto aqui foi chave. Quando começou a pandemia, eu falei isso, eu falei, porra, os fundos imobiliários precisam entender que no auge da pandemia é mais importante você dar um desconto. Ah, mas aí você vai receber menos. Porra, cara. O importante é você manter o seu inquilino, é você manter o lojista vivo. Depois você vai receber isso de alguma forma. Então, vocês vão perceber, todos os shoppings deram em algum momento um desconto, outros fundos imobiliários também, alguns não precisaram. Logística é um segmento que está aí, está bombando, porra. Mas shoppings precisaram e eles fizeram. Olhando aqui em relação à distribuição dos ativos, são 5 ativos, tá? 5 ativos que estão com uma taxa de ocupação de 95%. Então, esse foi o HSML. Partindo agora para o XPML, nós temos aqui também um fato relevante de uma compra e venda, né? Eles acabaram, na realidade, aqui vendendo um ativo. Também tiveram o mesmo problema em relação à distribuição dos rendimentos, né? Caiu muito aqui, vocês percebam que entre março e julho caiu e agora já voltou a subir, não está normal e vai demorar a voltar à normalidade. Todos os indicadores também muito abaixo, vendas, aluguéis, a gente vê um aumento aqui no desconto, né? Vendas totais, tudo está baixo, tudo está baixo. Aí vocês vão falar, poxa, mas se tudo está baixo, por que você está mostrando? Porque eu acredito que este segmento aos poucos, né, principalmente com a vacinação, tudo, ele vai voltar à normalidade. Eu até acredito que as lojas de shoppings, até pela questão da distribuição regional, as lojas vão sofrer menos do que o ponto de rua. Pega ponto de rua no Rio de Janeiro, centro, Copacabana, está destruído. São Paulo, alguns pontos também. Os shoppings eles estão mantendo ali um pouquinho, sendo que, tá? Não tivemos esse ano os filmes, ia ter o Top Gun novo, 007 novo. Então, ano que vem, a gente pode ter uma safra de filmes, as pessoas indo para o shopping depois da vacinação, né? E isso vai ter uma recuperação em V que vai ultrapassar 2019, mas é a minha expectativa, tá? Então os indicadores estão péssimos aqui, eles também passaram por um pico de inadimplência, né? Tem uma vacância aqui que eu considero super baixa ainda, na faixa de 4%, mas tiveram um pico de inadimplência ali em maio, natural, todo mundo se assustou e isso já caiu bastante. Olha só como caiu, chegou a quase 60%, porra, e já caiu para 5%. A distribuição são 13 ativos,
bem distribuídos, aqui Sudeste 57%, Nordeste 23% e Norte 20%, então vocês percebem que é um fundo que concentra 13 ativos. Falando agora do Visco, um fundo que eu falo aqui constantemente, né? Eles tiveram aquisições recentes, passaram pelo mesmo problema da distribuição. Vocês vejam aqui, ó, o terceiro fundo que eu mostro que entre março e agosto, mais ou menos, teve uma queda brutal na distribuição, mas que já retomou, tá? Quem aproveitou isso aqui para efetuar a compra do fundo, não é nenhum tipo de recomendação, mas eu aproveitei, acabou se dando muito bem. Ele tem uma liquidez excepcional também, com praticamente aí 4 milhões de reais negociados e todos os indicadores péssimos. Olha, aluguéis menos 34, vendas menos 27, fluxo de veículos menos 44 e a inadimplência também subiu. Abril chegou a bater um pico de quase 50%, depois foi caindo, agosto ainda teve alguma coisa, mas olha só, setembro 3%. Deram um baita desconto, em abril 81% de desconto. Imagina se é um lojista, tá lá no sufoco, o cara te dá 80% de desconto. Você fala, pô, vou ficar mais um mês. No mês seguinte 77, 60. Aí você vai cozinhando o teu lojista, agora que a crise tá diminuindo, você fala, ô bichão, agora você vai pagar a fatura completa. E a taxa de ocupação está em 91%. São 15 shoppings super bem distribuídos. Olha só, com um fundo imobiliário você consegue toda essa distribuição geográfica aqui, ainda tem um mapa do Brasil, vocês podem perceber, né? Então, vocês entenderam a história do desconto, né? Chegou lá no auge da crise, o lojista bate na tua porta, tem uma notícia triste para você. Antes do cara falar, eu tenho uma boa, eu vou te dar um desconto de 80%. O cara, é? Então vou embora. Porra, o cara pensa duas vezes, vou ficar mais um mês, mais um. Aí agora as vendas estão voltando, vem Black Friday, se tiver a vacinação, as coisas voltam. Pode ser que o lojista fique. Então, foi importantíssimo, né? Foi importantíssimo esse desconto, assim como para os bancos também, para a gente não ter uma explosão da inadimplência, foi importante você dar um desconto nas dívidas e parcelar em 10 anos. Porra, se o cara te pagar, já é lucro. Falando agora do HGBS11, também tiveram algumas movimentações, né? As vendas caíram, mas já voltaram a subir. Reparem aqui que aos pouquinhos as vendas estão voltando, eles calculam por metro quadrado, então a gente está tendo um crescimento das vendas forte. Até, né? Inadimplência subiu, era praticamente zero aqui, quase zero, né? Em 2020 chegou próximo dos 10%, a vacância também subiu um pouco, mas vocês percebam o seguinte, pessoal, numa boa, tá? A gente está na pior crise, vem comigo aqui, na pior crise dos últimos 100 anos, tá? Quase considerado uma guerra mundial, né? Nos países, não em número de mortes, mas a gente não tinha uma tragédia assim nos últimos 30, 40 anos. Então, a gente está no pior momento e estamos falando de inadimplências de 10%, vacância 10%, 91% de ocupação, o outro fundo aqui 95% de ocupação. Então a situação para estes fundos no mundo está horrível, são mortes, tá? Mas eu estou analisando esses relatórios aqui, né? Eu não considero que esteja tão ruim assim a situação. São 16 ativos com uma distribuição um pouquinho concentrada em São Paulo, na verdade um pouquinho é o caramba, né? Quase 90% em São Paulo. Então eu falei de forma muito rápida para vocês. Os relatórios são excepcionais, são, na realidade, a melhor ferramenta. E com isso, o que eu queria mostrar? Existem vários fundos de shoppings, né? Na minha carteira, o que eu faço? Eu quero ter esse segmento, não abro mão mesmo durante a pandemia. Na realidade, eu até aumentei a minha posição nesses ativos, aproveitando o preço. Eu acredito que possa melhorar a situação, tá? E numa carteira, para mim, tá? Não é nenhum tipo de recomendação, de 10 a 15 ativos de fundos imobiliários, pelo menos aí uns 3 ou 4 tem que ser do segmento de shoppings. Por isso que eu estou trazendo 4 aqui. Se vocês quiserem me deixar até nos comentários outros nomes, apesar de que nos comentários eu quero que vocês me falem o segmento para os próximos vídeos, mas vocês podem deixar outro nome, mas eu mostrei 4. Tem essa tabelinha aqui que eu peguei, tá? Esses em vermelho são os fundos que eu falei, mas tem todos esses outros aqui. Alguns tem, você não vai conseguir investir, outros você vai conseguir, tem liquidez, o MOL 11, a BCP, apesar de ser monoativo, mas é um fundo com muitos cotistas também, um fundo muito bacana, tem o FIGS, tem outros fundos também interessantes, tá? Então você fique à vontade, mas esses 4, quando eu penso, porra, ano que vem
eu quero ter, sei lá, 4 a 5 fundos de shoppings na minha carteira. Porra, talvez esses façam sentido, tá? E para quem é um investidor iniciante, qual a beleza disso tudo? Olha só, ó, se a gente pegar o valor de uma cota de cada fundo desse aqui, HSML, XPML, VISC, HGBS, a gente soma, com 500 pratas, você consegue ser sócio de 50 ativos. Vocês entenderam? Porra, com 500 reais, você consegue comprar uma cota de cada fundo desses aqui, receber seus rendimentos, todos eles estão pagando, né? Pouco, está aumentando, mas estão pagando. Mas é isso que eu falo, beleza, com 500, com 1.000, com 10 mil, com 20 mil, não é nenhum tipo de recomendação, mas você pode ser sócio de quase 50 ativos, 50 imóveis, se você quiser chamar de imóveis, para não chamar de ativos que algumas pessoas não entendem. Então, essa é a beleza dos fundos imobiliários. Você consegue diversificando, aí você recebe a receita, reinveste. Essa é a beleza, porra. Com uma divisão regional muito boa, né? Norte, Nordeste, Sudeste, aqui no Sul também. Então, essa é a beleza, na minha opinião, dos fundos imobiliários. Então, já sabe, passei brevemente por alguns fundos. Se vocês quiserem detalhes deles mais específicos, eu gravo um vídeo separado de cada um. Estou voltando com esses vídeos rápidos para a gente fazer um overview dos fundos e me deixa aqui nos comentários. Qual segmento de fundos imobiliários vocês querem para a semana que vem? Lajes? Vocês querem logística? Eu gosto muito do segmento de logística. Se vocês colocarem logística, eu já gravo semana que vem. Eu vou sortear para quem deixar nos comentários essa garrafinha, mais esse livro, Comece pelo Porquê. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.